Se você alguma vez já jogou Minecraft ou conhece pelo menos um pouco a comunidade do game, provavelmente já ouviu falar do Herobrine, a maior lenda desse jogo e talvez até a maior lenda da história dos jogos. Nesse vídeo vamos falar a respeito dele e contar um pouco da sua história, mas antes de começar o vídeo, peço que considerem dar o like e se inscrever aqui no canal. Fazendo isso você ajuda meu trabalho e me motiva a trazer mais vídeos como esse. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. A história dessa lenda começa em 2010, quando um usuário anônimo do 4chan, um antigo site onde muitos compartilhavam histórias, lendas e creepypastas do jogo, postou uma foto, aliás, uma captura de tela do seu PC enquanto jogava Minecraft, ainda nas versões alpha do game, mais especificamente na versão 1.0.16, onde ele relatava ter visto algo estranho no seu mundo. Recentemente criei um novo mundo no Minecraft para um jogador. Tudo estava normal no início, quando comecei a derrubar árvores e a construir uma bancada. Notei algo se movendo em meio à densa neblina. Eu tenho um computador muito lento, então tenho que jogar com uma pequena distância de renderização. Achei que fosse uma vaca, então a persegui na esperança de pegar algumas peles para fazer a armadura, mas não era uma vaca. Olhando para mim, estava outro personagem com a skin padrão, mas seus olhos estavam vazios. Não vi nenhum nome aparecer e verifiquei novamente para ter certeza de que não estava no modo multijogador. Ele não ficou muito tempo, olhou para mim e rapidamente correu para o nevoeiro. Eu o persegui por curiosidade, mas ele havia sumido. Continuei com o jogo sem saber o que pensar. À medida que expandi o mundo, vi coisas que pareciam fora de lugar para um gerador de mapas aleatório fazer. Túneis 2x2 nas rochas, pequenas pirâmides perfeitas feitas de areia no oceano, e bosques de árvores com todas as folhas cortadas. Eu sempre pensava que vi um outro jogador no meio da neblina, mas nunca consegui vê-lo melhor. Tentei aumentar minha distância de renderização sempre que pensei tê-lo visto, mas sem sucesso. Salvei o mapa e fui ao fórum para ver se mais alguém havia encontrado o pseudo-jogador. Não houve nenhum. Criei meu próprio tópico contando sobre o homem e perguntando se mais alguém teve uma experiência semelhante. A postagem foi excluída em 5 minutos. Tentei novamente e o tópico foi excluído ainda mais rápido. Recebi uma mensagem privada do nome de usuário Herobrine, contendo uma palavra: pare. Quando fui ver o perfil de Herobrine, a página com erro 404 apareceu. Recebi um e-mail de outro usuário do fórum. Ele afirmou que os moderadores podem ter as mensagens dos usuários do fórum, então estávamos mais seguros usando o e-mail. O remetente do e-mail alegou que também tinha visto o jogador misterioso, e tinha um pequeno diretório de outros usuários que também o tinham visto. Seus mundos também estavam repletos de características obviamente feitas pelo homem, e descreveram que seu jogador misterioso não tinha alunos. Cerca de um mês se passou até que tive notícias do meu informante novamente. Algumas das pessoas que encontraram o homem misterioso investigaram o nome Herobrine e descobriram que esse nome era usado com frequência por um jogador sueco. Após mais algumas coletas de informações, foi revelado que ele era o irmão do Notch, o desenvolvedor do jogo. Mandei um e-mail pessoalmente para Notch e perguntei se ele tinha um irmão. Demorou um pouco, mas ele me respondeu por um e-mail com uma mensagem muito curta: sim, mas ele não está mais entre nós. Não vi o jogador misterioso desde o nosso primeiro encontro, e não notei nenhuma mudança no mundo além das feitas por mim. Consegui pressionar print screen quando o vi pela primeira vez. Aqui está a única evidência que tenho da sua existência. Então abaixo do relato estava essa foto, que se você observar ao longe, podemos ver um personagem semelhante ao Steve, a skin padrão do jogo, mas com olhos totalmente brancos e sem pupila. Com o tempo, a lenda foi criando cada vez mais força e foi se espalhando pela comunidade. E apesar do relato já ter citado o nome Herobrine, que mais tarde viria a ser o seu título mais conhecido, no início não chamavam assim. Na verdade, as primeiras formas de se referir a Herobrine nos relatos de 2010 era him, que em português significa ele, White Eyes, que significa olhos brancos, e Death Note. Note, para quem não sabe, é o criador do Minecraft e quem fazia as versões alpha do jogo. Mas esse relato não foi a única evidência da existência do Herobrine na época. Durante uma live stream, um jogador de nickname Copeland supostamente havia avistado a criatura nitidamente. Entretanto, ele desligou a transmissão imediatamente e a gravação foi perdida. Porém, anos depois, de alguma forma, alguém conseguiu recuperar a gravação daquela live, e nela podemos ver que aquilo não se passava de uma mera enganação, ou possivelmente uma brincadeira do usuário Copeland. Todo esse evento ficou conhecido como Incidente Copeland pela comunidade do game.
Com esses acontecimentos, se iniciou uma das maiores lendas da história dos videogames. Herobrine, o irmão falecido do criador do game, que supostamente possuía o jogo e por algum motivo assombra os jogadores. Uma lenda que se tornou tema de muitos e muitos vídeos no YouTube, e que pessoalmente me assustou muito quando eu era criança. Inclusive lembro que tinha um jeito de você supostamente fazer o Herobrine aparecer no seu mundo. Tipo, se você jogasse 200 horas no modo hard sem morrer, ele aparecia. Mas afinal de contas, o Herobrine é real? Bom, talvez não seja bem assim. O Note já afirmou em seu Twitter que não tem nenhum irmão morto, mas que até tem um irmão, na verdade um meio-irmão, que ele nunca chegou a conhecer, além de já ter desmentido esse mito, dizendo que o Herobrine não é real. Mas e os relatos? Devemos ignorar todos eles e simplesmente afirmar que o Herobrine é uma grande lenda urbana e uma mentira? Na minha opinião, sim e não. A grande repercussão desse mito foi de grande importância para popularizar o Minecraft em si, já que isso com certeza chamou muita atenção para o jogo. O Herobrine foi um dos responsáveis por popularizar as lendas urbanas nos jogos de videogame. Para mim, pessoalmente, os mistérios nos jogos, as lendas urbanas, é algo que me conecta muito com o game. E eu tenho um exemplo perfeito. Acredito que todo mundo que está vendo esse vídeo conhece ou já ouviu falar do game GTA San Andreas, né? Que na minha opinião é o melhor jogo da história. Mas isso não me vem ao caso agora. Se você conhece bastante o jogo, sabe que é repleto de lendas urbanas e mistérios, como o Pé Grande, o fantasma da mãe do CJ, etc. E o que eu mais gostava era o mistério da caminhonete vermelha. Numa das cidades pequenas do jogo, em Blueberry, existe esse mito da caminhonete vermelha, que em um dado local, ali da cidade, spawna uma certa caminhonete, que tem essa ligação direta com o epsilonismo, uma seita secreta do jogo. Toda essa mística da caminhonete e o epsilonismo me gerava muito interesse no jogo, e me dava vontade de buscar por respostas, e saber que porra é essa de caminhonete. E porque tinham luzes em alguns lugares da cidade. E como eu disse, me gerava conexão com o jogo e me mantinha interessado nele, em consumir conteúdos dele e tal. E agora finalmente voltando ao Herobrine, com ele não é diferente. Acredito que com esse mito muitos jogadores se conectavam mais com o jogo e iam atrás de respostas a respeito dele, deixando aquela mística no ar. Afinal de contas, o Herobrine é real? Cara, vocês não têm ideia do quanto isso pode deixar uma pessoa curiosa. É sério, falo isso por experiência própria, eu morria de medo desse bicho. E outra, quantos conteúdos acerca do Minecraft eram criados no YouTube, que era um site que sempre alavancou o game e o deixou mais popular. Séries grandes no YouTube, como Herobrine a Lenda, do Tasercraft, e a série do Resident Evil enfrentando o Herobrine. Tudo isso movimenta muito a comunidade e consequentemente dá mais popularidade para o jogo. E eu acredito que seja essa a importância do Herobrine. Ele pode ser uma forma de unir os jogadores, por mais medonha que seja essa forma, porque apesar de tudo não estou a fim de encontrar esse bicho no meu jogo. Mas é isso galera, esse vídeo chegou ao fim, espero que tenham gostado. O Herobrine foi algo que fez parte da minha infância, então esse vídeo foi muito bom de fazer, falar dele me deu uma certa nostalgia. E também acho que pra vocês também deu. Enfim, se puderem, novamente deixem seu like e se inscrevam aqui no canal. Vai me ajudar bastante. Estou começando meu canal agora, então qualquer ajuda é bem-vinda. Fiquem bem e até a próxima.